E aí eu fico pensando, se já é difícil, né, ter o autocuidado com uma mãe de crianças saudáveis, né? Imagina conseguir manter esse cuidado com alguém que depende totalmente de você 24 horas por dia, né? É importante o processo terapêutico nesse momento para a gente conseguir lidar com as frustrações, para conseguir ter um bom relacionamento com as coisas e com as pessoas. O momento da aceitação é você entender que a sua vida vai continuar mesmo depois de tudo que aconteceu. Oi, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você está assistindo, mas seja muito bem-vindo para ficar com a gente nesse tempinho aqui que a gente vai bater um papo muito legal. Boa noite, Nathalie, boa noite, Julie, tudo bem com vocês? Oi, tudo bem? Boa noite, meninas. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Boa noite, boa noite. Que bom estar aqui conversando com vocês. Muito bom, muito obrigada, Nath, por ter aceitado o nosso convite. A Nath já faz parte da nossa vida como família faz tempo e hoje é um vídeo muito especial que a gente está gravando. Eu vou deixar, como sempre, a Julia explicar por que a Nath está aqui, por que ela foi convidada e da onde surgiu aí essa amizade. A Nath já é de longa data, né, Nath? Já morei com a Nath logo de cara e a gente estudou junto no NASP. A gente se conheceu em que ano, amiga? 2007? Ou mais? 2008, 2008. 2008. E aí a gente era do mesmo quarto, a Nath cursava psicologia na época e eu cursava enfermagem. E foi uma amizade que durou até hoje, né, amiga? Amizade pra vida toda. A gente virou mais do que amigas, somos irmãs. Então estamos sendo irmãs hoje aqui. Como eu falei, a Nath sempre fez parte da nossa vida muito antes do Iron nascer, né? Mas aí depois que o Iron veio e tudo mais, a Nath virou titia. Hoje eu também sou titia da filha da Nath. E por que que a Nath tá aqui hoje pra gente conversar sobre o meu cérebro e eu, né? O assunto de hoje é sobre saúde mental e o cuidador do paciente com lesão cerebral grave. E a Nath, ninguém melhor do que a Nath, que é psicóloga, para trazer pra gente um pouquinho a importância de a gente estar olhando e cuidando da saúde mental dessa pessoa que é tão pouco olhada. Então, nos vídeos até aqui, a gente falou bastante sobre como é essa rotina, como é esse diagnóstico, quais as coisas que acarretam, o que a gente pode ou não fazer, e tudo é sempre focado para a lesão, para a criança, né? Ela se torna o centro do nosso mundo. E esse vídeo vai ser um pouquinho diferente, a gente vai olhar um pouquinho para a gente e falar um pouquinho dessa importância que é você tirar o olhar do outro e olhar para você. É isso mesmo. Dias atrás a gente teve aqui um vídeo de consultoria jurídica. Hoje é uma consultoria emocional. Então, se você está precisando desse assunto aí na sua vida, fica com a gente até o final, porque vai ser bem interessante. Nath, antes de eu começar a te encher de perguntas aqui, eu quero que você fale de onde você é. A Júlia já falou que você cursou psicologia. Fala quanto tempo você está nessa profissão. Conta pra gente um pouquinho sobre você. Bom, eu iniciei, né, na psicologia em 2008, formei em 2012 e a partir disso, né, estamos aí trabalhando nessa área da saúde mental. Eu sou de Parauapebas, no Pará, moro aqui, nasci aqui, né, fiz faculdade em São Paulo e retornei para cá e aí continuei a vida aqui. Legal. Show de bola. Bom, então a gente já vai começar entrando no assunto que a Julie já falou pra gente. Nath, eu gostaria de saber qual que é a importância da saúde mental mesmo, da saúde mental estabilizada, né? De uma boa saúde mental, daquele que é o cuidador de um paciente, de uma pessoa que está debilitada. Bom, na verdade é fundamental, né? É fundamental que a pessoa que cuida, né, de alguém que necessita dos cuidados, é importante demais que ela tenha uma saúde mental para que ela consiga lidar, né, com todas as fases, os momentos difíceis, as frustrações que tudo incorre aí nesse movimento, né, quando se é um cuidador. É super necessário que a gente consiga aí lidar bem com todas as situações, né? Ou, se não com todas, mas com o máximo possível, né? Eu acho que acontece muito isso que a Julie falou no início, né? Da pessoa estar, às vezes, tão preocupada com o paciente
paciente, com aquela, no caso da Julie, uma criança, no caso de muitos pais que vieram aqui no nosso canal já falar, sempre um bebezinho, uma criança que está passando ali por uma necessidade muito grave, lesão cerebral, algo que é realmente muito pesado, né? E aquele cuidador tá tão preocupado com aquilo que muitas vezes ele acaba esquecendo de si mesmo, né? Como que a gente pode orientar, como você, no caso, como profissional, pode orientar essa pessoa a voltar os seus pensamentos um pouco mais para si, para que ela esteja sadia para poder cuidar dessa criança ou desse paciente? É fato que ninguém espera que o filho nasça ou que em algum momento da vida, né, ocorra, né, um acidente que cause aí a lesão cerebral. O que a gente planeja, né? A gente planeja ter filhos espertos, inteligentes, né, filhos que se sobressaiam na sociedade. E quando esse sonho, esse ideal, né, ele é interrompido, no caso da lesão cerebral, né, a família, as pessoas que estão ali, né, que fizeram toda essa idealização, acontece um rompimento, né, de toda essa esperança, dando lugar aí a frustrações, as decepções, e a partir disso, vários outros sentimentos, né, e em especial o medo, né, também acontece muito. Então, quando acontece tudo isso, muitos sentimentos, muitas emoções sobrecarregam a família do paciente, né, da pessoa que teve a lesão cerebral. E geralmente é eleito ali de forma inconsciente até um cuidador, que geralmente é a mãe, né? Falando aqui especificamente de crianças que tiveram a lesão, né? Geralmente é a mãe, mas também não tem como, né, não passar também para os outros membros da família, né? Eu lembro disso, né, quando aconteceu com a Julie, que a família fica muito mais próxima, os avós, os tios da criança, né, fica mais próxima ali para conseguir organizar tudo isso. A partir disso, né, passa um tempo, cada um vai seguindo a sua rotina, e aí, geralmente, a mãe, né, fica responsável por esse cuidado. E aí eu fico pensando, se já é difícil, né, ter o autocuidado com uma mãe de crianças saudáveis, né, imagina conseguir manter esse cuidado com alguém que depende totalmente de você 24 horas por dia, né? Então, acaba que isso fica de lado. Então, o que é necessário, né? É necessário que essa mãe, né, saia desse local. Mãe ou qualquer outro cuidador, ou né? Porque cuidador. dependendo da dinâmica familiar, é o pai, ou às vezes um parente, ou às vezes até, dependendo da dinâmica, né? Como eu falei, esse familiar sai para trabalhar, para trazer o sustento, e quem é o cuidador mais próximo é um técnico de enfermagem, por exemplo, que acaba criando um vínculo super forte com a criança, né? Ou com o adulto, enfim, com o paciente. Isso, isso. Então, o que é, né, o esperado, assim, é que ele saia desse lugar, né, de isolamento, de solidão, porque geralmente é assim que ele se sente, né, quando se é um membro da família. Talvez alguém que, como a Julie citou, do técnico de enfermagem, alguém, né, dessa área, talvez não se sinta assim, já que ele trabalha com isso, ou é formado, né, nessa área, talvez, né, tenha aí, né, mas pode ser que não também, né, pode ser que essa dinâmica mexa muito também, né, então, necessário também voltar, né, a olhar para si, a se perceber como alguém também pertencente ao mundo real, porque até então o mundo real é só o mundo dele com a criança, ou dele com a pessoa, né, que tem a lesão. Então, como é que eu posso ter o autocuidado, né, fazer o autocuidado? O autocuidado é basicamente a gente começar, né, a pensar, a construir, a fazer coisas que a gente gosta, coisas que nos fazem bem, coisas que nos faz sentir úteis, né? Eu costumo dizer que a nossa necessidade maior como seres humanos é se sentir úteis, né? De alguma forma, né? E aí, como que eu me sinto útil, né? Como que eu me sinto bem? Que coisas eu posso fazer para que eu fique me sentindo uma pessoa mais atraente, mais bonita, né? Mais interessante? O que eu posso fazer? Quando a gente fala de autocuidado, é um cuidado que a gente tem por nós mesmos. E são várias as formas de se autocuidar. A gente se cuida com uma alimentação saudável, com a prática de exercícios físicos, a gente se cuida tendo uma aparência melhor. Vai né? batendo que eu vou apanhando, vai.
Isso não significa, né, mudar de cara, fazer plásticas. Na verdade, é importante a gente se sentir bem com a gente mesmo, né? Eu preciso me tornar interessante para mim. Então, quando eu decido fazer algumas coisas que me fazem bem, isso faz parte do autocuidado. Ler um livro interessante, Da passear, meia-noite às 6. da meia-noite. Então, são formas que a gente pode fazer, assim, Não, e mas tem que validar fazer também mesmo. algumas coisas. Eu acho importante a gente fazer isso, né? Validar conquistas, às vezes é algo pequeno, assim, que às vezes a gente pensa, não preciso nem comentar isso, né? Mas às vezes é necessário para a gente. Nós nos sentimos úteis naquele momento, naquela conquista, naquele ponto ali que é importante para a gente. Então, validar isso. Olha, que bom que eu consegui fazer isso. Que bom que eu consegui desenvolver um projeto novo. Que bom que eu consegui pensar em alguma coisa nova, né? Desenvolver um hobby. Você falou aí agora e fez muito sentido para mim, porque eu passei exatamente por um processo onde esse validar as pequenas conquistas fez muita diferença para mim. Então, eu vim de um processo onde eu já não tinha preconceito com a saúde mental, por exemplo. Cuidar fazendo terapia. Até porque eu era da saúde mental, né? Então, eu sou enfermeira, mas eu trabalhava com saúde mental no Instituto de Psiquiatria. E aí, o meu papel era justo convencer as pessoas que eu conhecia e ao meu redor de que não, faz terapia, é ótimo, só que eu mesmo nunca tinha tido a oportunidade de fazer. Mas eu era adepta à ideia de que todo ser humano deveria fazer terapia. Independente de você estar passando por algo muito catastrófico ou não, eu acho que seria algo legal e que sempre tem algo a acrescentar justo pela questão do autoconhecimento. Então eu já não tinha esse preconceito para vencer, o que a gente encontra muito e é uma barreira às vezes muito difícil para a pessoa transpor até chegar a cuidar de si mesma. Esse preconceito de fazer terapia ou de ir no psicólogo ou psiquiatra, enfim. E aí quando eu tive a oportunidade de fazer, foi depois do Iron, o Iron tava já com 2 aninhos, se eu não me engano. E aí eu falei, não, já passou do tempo, né? Eu sempre quis fazer, só que sempre focava no Iron, no tratamento do Iron. Eu falei, não vou ter tempo, não vou ter dinheiro para fazer terapia comigo mesma. E aí o que aconteceu? Foi bem na época que estava se iniciando a pandemia e eu consegui, através da internet, encontrei a Ingrid, que é a minha psicóloga hoje, que me atende, e ela fazia à distância e a um preço super acessível e tudo mais. Eu falei, então eu vou fazer pelo menos de 15 em 15 dias, que vai ser o que eu vou conseguir bancar, e vamos entrar de cabeça nessa experiência, porque daí eu não tinha a desculpa de ter que conseguir sair, porque para mim é muito difícil conseguir sair de casa, porque eu sou a principal cuidadora dos meninos, e aí eu conseguindo fazer à distância, eu fazia ou com os meninos aqui se matando mesmo, ou em algum momento à noite, quando o Isaac estivesse em casa e desse pra ele dar uma olhadinha nos meninos, eu faria terapia com ela. E foi uma experiência, assim, muito legal e gratificante, tanto de conhecer mais sobre mim, quanto de identificar algumas coisas que eu não estava enxergando. E ela começou a fazer isso por desenhos. Ela pediu para eu fazer uns desenhos e começou a avaliar os meus desenhos antes de eu falar qualquer coisa, né? Então foi muito legal isso, porque bateu muito as informações que ela falava. E isso que a Nath falou de validar as pequenas conquistas entrou quando eu estava num período muito deprê por não estar conseguindo dar conta das coisas. Então, por exemplo, aqui o Iron tem uma dinâmica super pesada, ao meu ver, bem corrida. Ele tem 4 terapias ao dia. Fora isso, tem a rotina normal de 2 bebês, que é comer, dar banho, trocar fralda, e isso se repete durante todo o dia, né? E fora os cuidados da casa. Obviamente, eu não consigo fazer tudo, né? E aí, chegava no final do dia, eu sempre priorizava os meninos, porque eu sempre coloquei isso como prioridade máxima, né? Primeiro é a criança, que é um ser vivo. O resto, se exploda, mas eu vou tentando dar conta, né? E eu tentava dar conta. Então, quando eu cheguei nessa casa aqui, que era até uma casa maior, eu tentava, quando os meninos dormiam, na madrugada eu varria a casa, passava pano e lavava a louça. Só que eu aguentei isso por alguns meses. E aí depois, quando eu não tive força mais para fazer na madrugada, eu comecei a ficar muito deprê. Porque eu olhava, eu via a pia cheia de louça, eu via aquele chão sujo, as coisas organizadas. E quando a terapeuta chegava no outro dia, a minha vontade era de abrir a porta, atender a terapeuta falando assim, bem-vinda ao caos. Porque era o que estava aqui dentro de casa. E eu sabia que elas iam pensar, que elas iam perceber. E não adiantava ficar falando, ai, não repara. Tá aí mesmo, é pra reparar, né? Fazer o quê? E aí eu lembro que a Ingrid abordou isso.
na terapia, né? De eu não colocar metas muito elevadas, que eu soubesse que eu não ia conseguir cumprir, e começar a valorizar as coisas que eu tava conseguindo fazer, porque era bastante coisa que eu tava conseguindo fazer, por mais que sobrasse bastante coisa também por fazer. E isso me fez tão bem. Então, por exemplo, assim, a casa tava ainda virada do avesso, mas naquele dia específico eu tinha conseguido lavar roupa. Não tinha conseguido estender ainda, nem dobrar, nem nada, mas tinha conseguido lavar roupa. E aí eu chegava no final do dia, comecei a fazer um exercício. Eu focar nisso, falar, ó, hoje eu consegui cuidar dos meninos, participar de todas as terapias, os dois estão tomados banho, cheirosinhos, os dois comeram bem, e eu consegui lavar roupa, como bônus, né, como extra. E aí comecei a tentar focar nisso. E aos pouquinhos eu fui me recuperando nesse sentido de olhar e valorizar aquele pouquinho que eu fazia como se fosse algo muito grande, por mais que ninguém fosse ver, né? A pessoa que estava entrando na minha casa não tinha visto que eu lavei a roupa. Mas eu sei que foi me ajudando muito. E hoje eu continuo no mesmo exercício, mas ele já se tornou mais natural para mim. Eu consigo olhar a minha casa caindo aos pedaços e ainda trabalhar. Não, hoje eu consegui fazer tal coisa. Amanhã eu tento focar no que eu não consegui. E assim vai. Agora, a Julie tocou num ponto importante aí que a gente já ia falar, que é sobre terapia mesmo, né? A terapia, Nath, ela é um dos maiores autocuidados que a gente pode ter com a gente mesmo, né? O que você pensa sobre isso? Com certeza, eu penso, né, e às vezes falo que a terapia é algo para te trazer paz. Nem sempre a gente vai conseguir sorrir, mesmo na terapia, muito pelo contrário. Chega um certo ponto em que a terapia nos faz chorar, mas como um reajuste mesmo, assim, das coisas, né? Então, é importante o processo terapêutico nesse momento para a gente conseguir lidar com as frustrações, para conseguir ter um bom relacionamento com as coisas e com as pessoas. Pensando aqui no caso da Júlia, ela lida com várias pessoas durante o dia, né? Que são as terapeutas e alguma outra pessoa também que entra em contato. Na terapia, além do processo lá de descarregar, de ter o momento que eu falo sempre para as meninas que eu atendo, eu falo assim, esse aqui é um espaço que é seu. Aqui você pode falar o que você quiser, se quiser sorrir, pode sorrir, se quiser chorar, é um momento seu. Então, o momento da terapia é o momento da pessoa. Então, ali, ela coloca todas as situações e quando a gente coloca para fora os nossos medos, as ansiedades, as tristezas, a gente coloca para fora aquilo que nos sufoca, aquilo que está muito guardado. Quando a gente coloca para fora, a gente abre espaço para colocar coisas boas no lugar disso. Então, a terapia é um processo, né, para trazer o bem-estar para a pessoa. Por isso que ela é importante. Pensando nas famílias que têm pessoas especiais, né, crianças especiais, muitas coisas passam na mente, né? Tem a questão da culpa, de ter escolhido dessa forma e não de outra, como é que seria se fosse, né? Existe muito a presença da culpa e é algo que a gente precisa aí desconstruir, além de outras crenças limitantes que fizeram toda a idealização que eu citei no início. Depende muito também de como a gente vê o mundo, né? Das nossas crenças, da nossa visão mesmo, e muitas vezes isso é quebrado, isso é destruído, né? Então, esse processo terapêutico vai dar uma organização, né, na vida da pessoa. Por isso que é importante aí fazer na terapia. Até porque cada um reage de uma forma diferente ao trauma. Então, eu, por exemplo, consigo traçar, olhando para trás, quais foram as formas que eu reagi. E eu vejo que foi sempre uma reação, no início, quando aconteceu tudo mesmo, foi uma reação mais passiva, por conta da escolha que eu tinha feito, né? Do parto domiciliar e tudo mais. Então, logo de início, eu fiquei totalmente passiva, porque eu pensei, quando eu fiz a escolha, eu escolhi uma grande então agora eu preciso calar o bico e ficar de boa. Quando foi passando esse período, né, do primeiro mês e do segundo mês, e as coisas foram se configurando de uma outra forma, e que o Iron foi se recuperando, e a gente foi entendendo que não haveria mais nada que o hospital poderia fazer, e a gente foi entendendo o quanto que a gente estava preso naquele local, a gente não sabia ainda o quanto que essa nossa jornada seria longa, mas a gente já foi começando a entender a dinâmica mesmo foi cobrando da gente uma postura.
postura. E aí minha postura foi mudando. Então, de uma postura mais passiva, ela já foi mais para uma postura ativa, agressiva, porque eu estava num lugar onde as pessoas só estavam prestando os cuidados ao meu filho, e eu estava ali pronta para ser mãe, querendo cuidar do meu filho de outras formas, de trazer coisas novas que poderiam ajudá-lo no quadro e tudo mais. E tudo isso era podado pelo ambiente que eu estava, e isso foi crescendo dentro de mim cada vez mais essa defensiva. E também pelo fato de o Iron ter se tornado totalmente indefeso. Então, eu sentia que tinha que estar ali o tempo todo. Qualquer coisa que fosse acontecer com ele, ele não ia poder me contar, ou ele não ia poder se manifestar ou se defender, né? Então, além de ser um bebê, ele ainda era um bebê mais frágil, né? Na minha opinião. E aí, isso tudo foi formando. E quando foi se completando quase um ano de internação, isso cresceu de uma forma, né? Porque daí a gente realmente já não tinha mais nada para fazer ali, não conseguia sair por causa da ventilação mecânica. E aí eu cheguei numa fase muito agressiva. E o próprio hospital providenciou um psicólogo para a Julia, a mãe que dava problema na pediatria, porque ficou demais, assim, comecei a ter muito conflito grave, com discussão com o médico dentro do quarto do Iron, com a supervisora de enfermagem e tudo mais, porque todas aquelas regras limitantes já não cabiam mais porque eu estava morando ali, e aquilo estava se tornando muito insuportável, né? E o psicólogo veio e conversou comigo. Eu achei bem legal também, por mais que o atendimento no hospital ele é mais tendencioso, né? Porque é a instituição que te oferece serviço, é a instituição que é paz. Então é um pouco mais tendencioso, mas ao mesmo tempo eu tive bastante proveito. E uma coisa que me marcou muito, que ele falou dessa minha agressividade, era que talvez eu, como pessoa, estivesse cobrando demais de mim nessa situação com o Iron. Tudo tinha que ser muito perfeito. E como eu era uma pessoa que cobrava demais de mim, eu acabava usando o mesmo padrão para as pessoas que me rodeavam. Então, era com médico, era com enfermagem, nada podia ser abaixo, nenhum cuidado poderia ser prestado abaixo das minhas expectativas. Então ficou realmente uma relação bem fragilizada. E aí, uma coisa que eu lembro que me ajudou bastante foi a tentar focar melhor essas energias que estavam saindo de mim de uma forma talvez inadequada para as pessoas que estavam cuidando do meu filho no momento, é focar essa energia para sair do hospital. Eu já tinha tentado fazer isso, não estava conseguindo, mas esse foi o pulo do gato, assim, eu já tinha dado meu limite e em vez de descontar nas pessoas que estavam me acompanhando ali, eu foquei totalmente, eu falei assim, eu vou tirar esse menino daqui, nem que seja dentro da bolsa e eu vá presa depois, mas eu vou dar um jeito. E aí, realmente, as coisas aconteceram e graças a Deus a gente conseguiu sair do hospital através do convênio e tudo mais. Então, já no início das coisas com o Iron, esse processo terapêutico foi importante para mim. E por que eu falo isso? Porque no meu caso foi essa atitude, né? Onde eu tava ativa e agressiva, mas tem muitas pessoas que agem o contrário, totalmente introspectivas e passivas diante de uma situação que elas sabem que não podem fazer nada. E isso também te destrói por dentro. Por mais que eu não estivesse gritando para eles, eu estaria me corroendo por dentro, né? Então, aí tá a importância de você ter um espaço, igual a Nath falou, que é um espaço seu, para você colocar essas coisas para fora e poder reorganizar e focar talvez em decisões ou ações mais assertivas, né? Que era o que eu não estava conseguindo fazer no momento, e que realmente vão te dar algum resultado. Eu acho que tem duas coisas que a gente precisa mencionar aqui. A Nath falou sobre prioridade, né? A nossa prioridade é sempre a criança, a Julie também comentou isso. A prioridade dela é sempre as crianças que são seres vivos, elas precisam estar bem. Mas, se a gente parar para pensar que se você que é cuidador ou cuidadora não está bem, você não vai conseguir prestar o cuidado necessário para essa criança. Então, você precisa entender que a prioridade em algum momento do dia ou da semana precisa ser você, para que a prioridade seja a criança. É meio confuso, mas você precisa em algum momento ser a prioridade para você dar prioridade para o seu filho, para a pessoa que você está cuidando, para o seu paciente, no caso, né? E outra coisa que também é válida a gente mencionar é que terapia, muitas vezes a pessoa pensa, ok, legal, gostaria de fazer, mas meu dinheiro vai todo para cuidar do meu filho, eu não tenho condição financeira de pensar nisso, isso é luxo. Existem vários projetos, a Nath pode me corrigir se eu estiver errada, mas existem vários projetos em todas as cidades, não é o mesmo projeto
unidades em todas as cidades, mas geralmente em faculdades de psicologia ou até órgãos do governo, né, oferecem esse atendimento gratuito para a população. Às vezes você tem que pegar uma fila, tem que preencher alguma ficha, alguma outra coisa, mas vale a pena você correr atrás disso para você poder prestar um bom atendimento, um bom cuidado para aquela criança ou para aquele paciente que você está cuidando. É isso mesmo, Nath? Eu confirmo, é isso mesmo, Jenny. Tem sim, geralmente, algumas cidades têm psicólogos nos postos de saúde que atendem essa demanda, mas quando não tem, também existem outras formas, né? Tem como também fazer online, tem alguns órgãos, né, como você citou, algumas instituições que disponibilizam, né, esse atendimento online e gratuito também. Então, tem algumas plataformas aí, depois a gente fala sobre isso, né? Tem o ouvido amigo, e por mais que Isso. não encontre um serviço totalmente gratuito, pela experiência que eu tenho, você às vezes conversando com alguém que seja indicado, uma psicóloga que seja indicada para você, existe a oportunidade de você contar a tua situação e dependendo do profissional que vai te atender, ele tenta ao máximo possível adequar o valor da terapia à tua realidade, porque muitas vezes acontece também de a pessoa conseguir uma terapia totalmente gratuita e o valor que a pessoa dá à terapia é diferente a uma terapia que ela desembolsa alguma coisa, por menor que seja essa quantidade, para estar investindo em si mesma. Então, às vezes, aquilo que eu ganho de graça, eu não valorizo tanto. Infelizmente, acontece, não estou dizendo que é uma regra. Então, por mais que você vá colocar a mão no bolso, investir um pouquinho em você, não é um valor pequeno que vai fazer a diferença no quadro geral do teu filho. Eu também demorei para entender isso, porque cada centavo sempre era o Iron, né? Mas não é um valor pequeno que vai fazer a diferença no quadro geral do teu filho. Mas sim, igual a Jenny falou, vai fazer a diferença no teu quadro geral. E é tu que cuida do teu filho, então às vezes tu vai ver isso refletido na própria criança, porque a criança sente quando a mãe tá bem, quando a mãe tá mal, ou quando o cuidador tá bem. A energia que a gente passa pra pessoa que a gente cuida é algo muito forte e inegável. Então a criança às vezes fica mal porque o cuidador tá mal. E a criança fica sem energia também, né? E mais prostrada porque o cuidador também não se cuida, não se alimenta e não consegue cuidar da forma adequada. Então o tanto de coisa que acarreta, na verdade, é um investimento, não é um gasto que você vai ter, mas é um investimento em você. Bom, agora a gente vai falar de outro assunto, Nath. Existem dois tipos de traumas. Existe aquele trauma que é passageiro, que você enfrenta uma situação, talvez um acidente ou uma doença, que você caminha para a cura, caminha para o processo de melhoria, etc. Existe esse tipo de situação. E existe a situação também de que vai ser uma doença crônica, que aquele paciente vai passar a vida ali precisando do cuidador, dependendo completamente da pessoa que está ali ao lado dela. Muitos pais que vieram aqui contar suas histórias pra gente falaram sobre isso, sobre esse processo que eles tiveram de cheguei no hospital, principalmente da lesão cerebral, a gente não via nada no nosso filho estava aparentemente perfeito, então eu achava que ia passar um tempinho ali no hospital e daqui a pouco ia sair e a gente ia voltar pra casa e ele ia continuar fazendo as mesmas coisas que fazia antes. Como lidar com essa situação, Nath, do crônico, daquilo que é permanente? Porque se eu estou em meio ao caos e eu não consigo ter tempo para cuidar de mim, mas eu preciso, isso vai acontecer para sempre, né? O meu tempo sempre vai estar corrido, minha rotina sempre vai estar apertada. Como lidar com essa situação do permanente, de uma doença que é para sempre? Quando acontece a situação, o trauma, existe uma resposta, tanto da família, às vezes da pessoa, né, quando se trata de alguém que já é adulto ou adolescente, né, que passa por esse trauma, né? Existe o luto, né? Tem uma autora que ela fala que o luto são 5 estágios, né, para a gente vivenciar de fato aí o luto. E isso ele serve não apenas para a morte, mas também quando vem, né, essa ruptura aí da realidade, né, o real com o ideal. Então, quais são esses 5 passos, né? É a negação, a raiva, a barganha e aí passa, então, para o próximo estágio, que é o estágio da depressão, e por último vem a aceitação. Então, para que haja esse processo, que é importantíssimo para que exista um bem-estar do cuidador, da família e da pessoa lesionada, né? É importante que esses passos eles sejam vivenciados. Então, qual que é o primeiro passo? A negação, né? Não quero acreditar que
que isso é para sempre. Realmente, eu penso que é só um momento, é só aquele momento ali no hospital, como a Jenny citou. Esse é um processo de negação. Depois vem a raiva, né? Que foi aquilo que a Julie vivenciou também ainda no hospital. Passou a ser agressiva, né? Porque as coisas não aconteciam da forma como ela queria. E aí são várias coisas, né? Acontecendo. A falta de controle de tudo isso gera também essa raiva. E aí depois, né? Vamos negociando, vamos ver o que vai ser, o que dá para a gente fazer, o que não dá para a gente fazer. Passa aí para o quarto estágio, depressão. Eu não consigo fazer nada, eu não vou conseguir viver dessa forma. E aí, quando vivencia esse processo direitinho, aí vem a aceitação, que é um momento que é muito importante, o momento da aceitação, é você entender que a sua vida vai continuar mesmo depois de tudo que aconteceu. Então, você vai conseguir construir aí uma vida apesar do trauma muito doloroso que foi. Então, você vai conseguir, às vezes, trabalhar, às vezes, ter outros filhos, porque isso também não se pensa no momento ali que acontece. E então, você consegue perceber que a vida continua. Não dá para ser como era antes, nunca vai ser. Por mais que em algum momento a gente corra para que isso aconteça. É o objetivo. Eu vou fazer de tudo para ser como era antes. Mas não tem como ser como era antes. E a aceitação disso faz toda a diferença. Porque a visão muda, né? A visão das coisas, né? Os objetivos vão mudando, os planos mudam, e aí vai adequando a nova realidade. É aquilo que a gente vai conseguir fazer. E aí eu trago isso quando a Julie falou da validação. É o que ela consegue fazer. Ela só conseguiu, né, além de tudo, lavar a roupa, então é a nova realidade dela, ela conseguiu fazer isso. A aceitação, né, gera para ela um bem-estar emocional, porque apesar de tudo ela consegue fazer. Então ela consegue vivenciar muitas coisas, né, tanto positivas quanto negativas, a partir disso, né, a partir do trauma. Então é importante chegar nesse momento, porque aí é como se as coisas tivessem cada coisa em seu lugar, quando a gente consegue entrar no processo da aceitação. A gente consegue ter uma visão ampla da situação e consegue gerir melhor as coisas, né? Eu achei legal você falar esses passos, todo esse processo que existe aí, terapêutico também, né? Porque eu acredito, a Júlia vai poder dizer melhor, mas eu acredito que os pais, mães e pessoas que passam por traumas grandes ouvem muito de todos os lados. Você precisa aceitar o que aconteceu, você precisa aceitar a sua situação. A sua situação agora é essa, mãezinha, você precisa aceitar. E esse não é o primeiro passo, né? É interessante a gente perceber isso, que às vezes se você tenta aceitar logo de cara, vai faltar muitas outras coisas que não foram preenchidas no decorrer do processo. Então alguma coisa vai estar errada. E agora eu quero que a Julie me fale se ela sentiu isso, se ela passou por esse processo todo, se ela lembra dessas fases e como que foi pra você. Não, ele não aconteceu dessa forma comigo, mas tem essas variações, né? De cada pessoa ou pular alguns passos ou fazer o contrário. E achar que, né, que já aceitou antes e achar que não vai ter mais um processo depressivo lá na frente e se pegar no processo depressivo depois que já passou um tempão. Então, acontece. Comigo, não teve, pelo que eu percebi, não sei se eu vou ser analisada agora, que eu tô falando psicóloga. Mas, assim, logo que aconteceu, eu não identifiquei o processo de negação. Talvez quando a Nath falou, assim, de pensar que aquilo ali não era para sempre, talvez se for pensar nesse sentido, sim, eu pensava que aquilo ali não era para sempre, mas hoje eu ainda continuo pensando que isso não é para sempre, até porque eu acredito na cura. Mas logo que aconteceu, eu reagi de uma forma que o pessoal do hospital ficou muito preocupado, e o psicólogo da primeira vez veio conversar comigo, preocupado porque não me via chorando e não me via vivenciando o luto. E não que eu não tivesse doendo e eu realmente não tivesse passando por um processo de luto, mas para mim, não sei se porque eu era da área da saúde ou porque o meu funcionamento também sempre foi muito realista na vida, né? Uma visão realista, até um pouco pessimista às vezes. Tento ser o máximo otimista, mas sempre tentando ser realista. E daí, logo de cara, quando isso aconteceu, chegou e eu entendi o que tinha acontecido, eu entendi
entendia exatamente o que ele estava passando, não sabia quais seriam as consequências, se seriam totalmente permanentes ou não, porque isso só o tempo foi dizendo, mas não foi algo assim que eu neguei, falando assim, não, isso não está acontecendo, eu não vou aceitar isso. Eu aceitei logo de cara. E até o que passou pela minha cabeça logo a princípio foi o seguinte: sentar e chorar agora não vai adiantar muita coisa. Então, o que eu posso fazer na situação que meu filho estava agora? Porque como foi algo que aconteceu bem no nascimento do Iron e a expectativa era a morte, era isso que era trazido pra gente, não vai durar 72 horas e tal. Então, você aceita e a gente ficava naquela expectativa de ou vai vir algo muito bom ou vai vir algo muito ruim, porque na situação que tá não tem meio termo. E aí foram passando os dias e nada mudou. Nem veio algo muito bom e nem algo muito ruim. Então, isso também foi mostrando pra gente aonde que a gente deveria se posicionar, porque você ficar aguardando, se é pra viver o luto, não era o momento de viver o luto porque o Aaron tava vivo, certo? Então, a gente ficava nessa, né? Ainda não morreu. E não era o momento também de viver um momento de extrema felicidade porque ele não tava bem. Então, a gente ficava meio que num limbo. E esse limbo foi cozinhando a gente por um tempo, até que a gente entendeu que realmente era aquela situação, que o Iron ia lutar, mas que era grave. E aí foi quando a gente começou a investir e lutar junto com ele. Então, acho que já passou aí para ação logo de cara, e eu não me demorei nem na negação, nem no processo depressivo, ele não aconteceu nesse momento, e a gente foi logo para aceitação nesse momento. Mas é igual eu falei, existiram outros pontos onde eu tive que lidar com outras frustrações que me levaram a episódios depressivos. Um desses eu citei aqui, mas não aconteceu nessa exata ordem. Existe isso, Nath, de acontecer de ordens diferentes, formas diferentes para cada pessoa? Existe. Acontece isso mesmo, né? Dessa forma, na verdade, é até o ideal, né? Que ela aconteça dessa forma. Mas cada pessoa, né, como tem um funcionamento, né, diferente, ela vai reagir da forma que para ela vai ser mais confortável. Então, cada pessoa, de fato, como a Julie falou, reage de uma forma diferente, mas acaba vivenciando isso mesmo em algum momento. A Julie tocou num ponto também que eu achei bem, bem relevante a gente citar aqui, que é essa esperança para a cura. Como que isso pode ajudar também na parte emocional desse cuidador, dessa cuidadora, que está aí em uma situação que talvez seja, pelos médicos, dita como crônica, uma situação bem complicada mesmo, que a ciência não vê muita mudança de quadro. Como que essa pessoa pode lidar com essa esperança? Essa esperança vai ajudá-la emocionalmente? A esperança da cura e correr atrás de algo que possa mudar a situação dela? A esperança, nesse caso, é o combustível, né? Para ela lutar cada vez mais para que essa cura aconteça. Então, realmente, de fato, ela é muito importante para que ninguém, né, fale, beleza, é assim que vai ser, não vai ser aquela aceitação criativa, curiosa, vai ser a aceitação, beleza, eu não posso fazer nada mais por isso. Essa esperança traz esse gás, assim, de que, e se ele melhorar? Se eu fizer isso aqui, isso pode trazer coisas bem positivas, né? E olha que coisa maravilhosa, né? Trazendo sempre o exemplo da Julie, que é o mais próximo de mim, né? Ela falou essa semana sobre o tratamento natural, de como foi importante para o Iron ter esse tratamento para conseguir, né, aposentar a ventilação mecânica, né? E aí ele conseguir a respiração natural. Eu achei isso fantástico, né? Fiquei até emocionada quando eu vi, assim, porque coisa maravilhosa. E já pensou se ela tivesse a postura de tá tudo bem, é só isso e não vou correr atrás, né? Eu acreditar que o filho dela vai ter uma reação diferente da que ele tem hoje, vai ter uma cura que faz ela buscar novos tratamentos. Então isso realmente é muito importante. Faz ela também ter um gostinho diferente da vida, né? Sim. No meu caso, eu já passei por fases onde eu tive que decidir essas coisas, né? O que eu ia acreditar, o que eu não ia. A gente fala nisso em outros vídeos, como o vídeo que a gente fez sobre a cura, por exemplo. Mas eu não consigo viver sem esperança. Incrível, né? Eu já escutava isso antes do Iron e tudo mais, porque até eu sou uma pessoa cristã e sempre a esperança foi algo importante para mim, né? Mas quando veio isso na prática, a
a esperança, ela se provou vital para mim. Então, se em algum momento isso me é tirado, ou mesmo por um episódio depressivo, né? A nossa própria mente acredita que não existe uma esperança, isso é tão devastador que enterra uma pessoa viva. E a esperança é totalmente o contrário. Ela dá novo fôlego e nova vida mesmo, tanto para o cuidador quanto para a pessoa que está sendo cuidada. Porque a pessoa que está sendo cuidada também sente se acreditam nela. E eu devo tudo isso a Deus. Claro que cada um tem as suas crenças e atribui isso a coisas diferentes, talvez. Mas eu, Julie, não consigo ter esperança dentro de mim, dentro do meu coração, se não for colocada pelo próprio Deus. Então, quando eu não estou me relacionando com Deus da forma que eu gostaria, eu sinto essa chama de esperança diminuir também dentro do meu coração. Porque eu acredito que Ele é a própria vida. Então, só a presença dele do lado do Iron é o suficiente para que o Iron tenha vida e vida em abundância. Então, para mim, todas essas coisas estão super relacionadas. E eu, sem esperança, definho, isso é comprovado já. Eu acho que, assim, existe uma linha muito tênue aí entre essas duas coisas que a gente falou, a aceitação e a esperança de cura, a esperança de mudança. Então, para a gente deixar claro aqui, já estamos fechando o nosso vídeo, mas acho que é válido a gente deixar claro isso. A aceitação da sua situação, do seu estado, não significa que você vai deixar a sua situação como ela está. Mas também, se você negar a sua situação, você não vai fazer nada para mudar aquilo, porque você está negando. Então, você precisa aceitar, sim, a situação, mas sabendo que você pode fazer algo para mudar aquilo, trabalhar por isso, porque tudo que vier diferente daquilo vai ser lucro para você. É assim que eu vejo, né? É uma aceitação ativa, né? É diferente da aceitação passiva. Então, é importante isso, esse aceitar, mas no entendimento de que a gente sempre pode fazer algo mais, né? E que muita coisa depende da nossa atitude, né? Tanto para a criança quanto para nós mesmos. Eu imagino que a Júlia, ela se sente muito feliz quando ela consegue alguma coisa de tratamento para o Iron, né? Assim, com ela mesma, né? Na autoestima, no sentimento de valor próprio, né? Tudo isso. Isso só me remete ao podcast que a gente fez há um tempo atrás, eu e o Isaac, que o título é justo esse: sempre existe algo que nós possamos fazer, ou desistir também é uma opção. E no podcast a gente fala exatamente sobre isso, a diferença dessa aceitação, não tinha usado esse nome, mas gostei, aceitação passiva e aceitação ativa. E eu acredito sim que, sem dúvida, sempre existe algo que nós possamos fazer. E, então me lembrou muito esse podcast, vou até deixar o link aqui na descrição se alguém quiser dar uma olhadinha. Muito bem, Nath, deixa o seu último recadinho aí, o que você falaria para pessoas que estão talvez entrando em uma situação agora, ou talvez há algum tempo já, mas estão passando por esse trauma, por essa ruptura de realidade e precisam passar por esses processos. Qual é o seu recado para essa mãe, esse pai, esse cuidador? Bom, queridos, o recado, né, em especial, principal, que vocês cuidem de vocês primeiro. E eu sei que isso pode parecer muito fora da realidade, mas é muito importante a gente ter um tempo, um cuidado consigo mesmo para fazer esse cuidado com o outro. É de extrema importância, na verdade, no desenvolvimento ali da autoestima, né, que a gente vai conseguir boas vibrações, né, boas energias para a criança também, porque ela vai precisar desse bem-estar da família, né? Então, tirem um tempinho para fazer alguma coisa que você goste, busque sempre fazer coisas boas para você, boas para os filhos, boas para a criança ou adolescente ou o adulto que tem aí essa situação de lesão. É importante a gente fazer sempre coisas boas, né? Como eu falei no início, buscar aceitação, mas uma aceitação ativa, né? Eu acho que isso que a Nath falou de buscar coisas que você gosta também é essencial. E eu tinha já muito claro isso na minha adolescência. Então, quando eu passava por momentos difíceis, eu tentava extravasar nas coisas que eu mais adorava. Então, eu lembro que eu terminava namoro, eu pegava meu patins, colocava no pé e eu ia andar como se não houvesse amanhã. E aquilo me desestressava. Então, era algo que eu gostava. Vai lá, Nath. Te chamaram, né? Eu vou só mostrar ela aqui para vocês, tá? Ai, meu Deus, que coisa mais fofa! Olha! Filho!
gostava, tia, mas quis minha mãe. Então, só finalizando o que eu tava falando, né? Eu tinha isso muito claro. Depois que a gente abre mão de todos os nossos gostos e não tem mais tempo para fazer os nossos hobbies, isso faz falta. E ao mesmo tempo você começa a ter que redescobrir coisas sobre si mesmo, novos hobbies, novas coisas que você gosta de fazer. E isso porque eu acho muito importante. Converso com várias pessoas que muitas vezes estão passando por um processo de luto ou depressivo, e a primeira coisa que eu pergunto é: o que você mais gosta de fazer? E a maior parte das minhas amigas estão em algum processo nesse sentido, falam: eu não sei, não faço ideia. Mas pensa, e aí eu que vou dando dicas. Eu falo: você gosta de escrever? Ah, não muito. Você gosta de ler livro? Você gosta de tomar suco gelado? Você gosta de caminhar? Você gosta de andar de bicicleta? Você gosta de bordar? Você gosta de assistir filme? E aí eu vou colocando algumas coisas até eu encontrar alguma coisa que aquela pessoa gosta, e a gente vai fazendo uma listinha. Aí eu falo: bom, então a gente conseguiu ver aqui que você gosta de tal e tal coisa, pelo menos 3 coisas. Vamos tentar fazer uma dessas essa semana? E aí, tipo, é o primeiro passo, né? É uma coisa às vezes tão simples. Nem que seja tomar um chá e sentar numa cadeira e ver o pôr do sol, mas se é isso que te faz feliz, e que você descobriu que você gosta de fazer isso, talvez seja um lugar de paz ou um lugar de válvula de escape para você sair daquele teu mundo tão restrito. É isso aí, acho que não tem melhor forma de a gente terminar esse vídeo falando sobre o amor próprio, o autocuidado. Então, se ame, se proteja, se coloque em primeiro lugar em alguns momentos para que você possa se doar por completo para alguém, para essa pessoa que precisa tanto de você. Gente, um grande beijo. Vocês estão vendo que a gente está terminando, finalizando o nosso vídeo aqui com uma convidada especial. Linda, Celine, linda. Para trazer aqui um pouquinho de beleza para o nosso vídeo, para alegrar nosso dia. Nath, tchau. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada por todas as dicas, todos os conselhos. Obrigada, amiga. Deus abençoe. Boa noite para vocês. Obrigada, Celine, por ter emprestado a mamãe pra gente, tá bom? Pois é, eu que agradeço, né? Amei participar por conta de toda a nossa história, do nosso envolvimento, né? Foi maravilhoso. Muito obrigada. Grande beijo. Tchau, tchau.